Nós estamos unidos, nós estamos pensando um pouco no amor de Deus, nas suas maravilhas, né? E nós estamos aqui em Picuí, na Paraíba, para fazer esse momento de meditação e de gratidão ao Senhor. É uma manhã maravilhosa que o Senhor está nos dando e a gente está fazendo menção dessa gratidão ao Senhor. Eu citei um texto bíblico, como talvez vocês não estavam ouvindo, eu vou reler esse texto para que a gente possa meditar, que é em Mateus capítulo 27, versículo 51. Se você puder nos acompanhar, ou então depois você medita nesse texto. Mateus 27, 51, e diz: Eis que a cortina do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam. E abriram-se os túmulos memoriais, e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. E pessoas saindo dentre os túmulos memoriais, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa, e tornaram-se visíveis a muitas pessoas. Mas o oficial do exército e os que com ele vigiavam sobre Jesus, quando viram o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram com muito medo, dizendo: certamente este era filho de Deus. Eu dizia que o Senhor tem diversas maneiras de revelar o seu amor, a sua grandeza para as pessoas. Aí a cada um ele manifesta o seu amor de maneiras diferentes, né? E talvez para você o amor de Deus foi revelado num momento pacífico, num momento bom, num momento de grandeza, no momento em que você estava com seus amigos, com seus familiares, numa festividade, ou talvez numa celebração, e aí lhe foi revelado esse amor, lhe foi revelada essa grandeza, né? Para muitos, esta revelação, este amor de Deus foi transmitido para você, talvez no momento de certa forma até de dor, talvez até de enfermidade, talvez no momento que você não esperava, né? E obviamente, se tivéssemos que escolher o momento exato para que nos fosse revelado este amor, esta grandeza de Deus, a gente escolheria um momento pacífico, um momento bom, um momento de alegria. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes, essa grandeza de Deus nos é revelada, né, também no momento de dor, no momento em que a gente está, de certa forma, até atribulado, angustiado. Deus tem diversas maneiras de transmitir este amor, de transmitir essa revelação. Citava também o caso do próprio profeta Isaías, que a maneira de ser revelada a ele a grandeza de Deus foi através de uma visão maravilhosa, estrondosa, qual ele via o santuário, o trono, serafins, e ao ver tudo isso ele fica apavorado. Ele dizia: eu vou morrer porque os meus olhos estão vendo coisas que são demais para mim. Eu não sou digno de estar vendo tudo isso. Eu não sou digno de estar recebendo essa revelação. E essa é a verdade. Ninguém é digno de receber nenhum tipo de revelação do Senhor. E quando ele tem essa visão, esta revelação, e ele fala assim: eu vou morrer, aí o Senhor fala assim: não. O propósito da revelação não é a sua morte. O propósito da revelação, da visão, é a consolidação do seu ministério. E os lábios de Isaías são tocados, e os seus pecados purificados e preparado para o ministério profético. Essa foi a maneira de Deus demonstrar a grandeza dele para o profeta Isaías. Mas talvez com você tenha sido diferente. Talvez uma maneira de Deus falar com você inicialmente tenha sido até, de certa forma, no meio de enfermidade. De modo que Deus ele tem a sua maneira de falar. E com cada um, praticamente, ele fala de forma diferente. Olhe para o ministério de Jesus e você vai ver a maneira como ele chamou cada discípulo. Para alguns ele teve uma conversa, para outros ele demonstrou o seu poder operando milagres. Para outros ele simplesmente chamou, né, como foi com Mateus, ele chega e fala assim: segue-me, e Mateus deixa tudo e segue a Jesus. Então, cada um, o Senhor, ele tem uma maneira diferente de revelar o seu amor e a sua maravilha. No texto que nós lemos em Mateus 27, nós temos o cenário em que Jesus ele entrega o seu espírito e morre. Nós temos um cenário de dor, nós temos um cenário de choro, porque ali haviam pessoas que de certa forma perto ou distante, mas estavam sofrendo com a morte de Jesus.
que não esperava de forma alguma que aquilo acontecesse. Muitos esperavam que o Cristo, o Messias, né, se revoltasse e jogasse aquela cruz e demonstrasse realmente quem era na condição de Deus. Esperavam que isso acontecesse. Então havia sofrimento, havia dor, né? Nosso abraço aqui para o pastor Marcos Martins. Grande abraço, meu pastor. Nós temos um cenário de dor, de sofrimento, de choro, né? Ali havia choro porque pessoas que amavam Jesus estavam chorando com aquele sofrimento. Nós temos dor porque ali estava sendo crucificado 3 homens, né? Jesus estava no meio deles e a sua fronte sendo perfurada com os espinhos, as dores das chicotadas. Então nós temos dor ali também. Nós temos escárnio, porque as pessoas zombavam de Jesus. Os homens que estavam ali embaixo, alguns soldados, olhavam para cima e diziam: salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Nós temos escárnio do próprio ladrão, o malfeitor que ali estava com Jesus, quando olhava para ele e falava assim: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Então é um cenário que provavelmente jamais existiria salvação. Jamais existiria redenção, jamais existiria revelação de amor e de graça. Mas no meio de tudo isso, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, quando a terra treme, né? Nosso abraço para o nosso irmão Dilson Vieira. Deus te abençoe, meu irmão. A terra treme, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e diante de tudo isso, quando no versículo 54 do capítulo 27 de Mateus, quando os oficiais eles veem tudo isso, ficam tão impactados, maravilhados, que a expressão deles declaram que eles recebem algo, uma revelação que não é normal, que não é comum. Eles falam, certamente este era o Filho de Deus. Essa palavra, essa expressão não é qualquer coisa. Nós estamos falando de uma pessoa que havia convivido com Jesus, que havia visto o seu ministério, os seus milagres. Nós estamos falando de um homem que estava ali orientado a prender a qualquer um que fosse intervir aquela situação. O oficial, ele declara verdadeiramente este era Filho de Deus. Ele estava declarando que aquele que estava sendo crucificado era o próprio Deus. Como entender que um Deus estava sendo crucificado? Mas foi o que ele falou. E isto não falou de si mesmo. Com certeza foi o próprio Deus manifestando a sua glória e o seu poder através daquelas ações, o véu do templo, o tremor da terra. E ele sente tudo isso. E ali Deus lhe revela que aquele homem não era um homem qualquer. Era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus, era o Senhor da vida, e foi a maneira em que Deus encontrou ou reservou para demonstrar a sua grandeza, o seu amor para aquele oficial. Deus também pode fazer coisas grandiosas e revelar o seu poder para todas as pessoas, para muitas pessoas, e a gente entende que provavelmente para cada pessoa vai ser diferente. Provavelmente para uns vai ser de uma maneira, como eu disse no início, pacífica, alegre, contente, de celebração. Mas para outros vai ser num cenário diferente. Esse aqui era um cenário de dor. Mas até no cenário de dor, Deus ele manifesta o seu amor. Até no cenário de dor e de morte, o Senhor manifesta a sua glória. Não existe momento ou situação em que Deus ele não tenha condições de demonstrar o seu poder. Não existem situações ou momento que limite a sua grandeza. Não existem situações que o impeça de revelar quem ele é para qualquer pessoa. Você pode estar no meio de uma multidão e essa multidão está completamente desconectada com Deus e ele se manifestar unicamente para você no meio de uma grande multidão, e assim foi com este homem. Este homem estava no meio dos soldados, né? E para muitos ali,
Era simplesmente, para aquele homem, aquele dia foi diferente, né? Nosso abraço para o nosso irmão João Bernardino. Deus te abençoe, meu irmão. Nosso abraço para meu pai, Antônio Barbosa. Nosso abraço também, vai trabalhar, cuidado. Então, o que acontece? Para aquele homem foi diferente. Muitos ali estavam zombando, escarnecendo, mas aquele homem estava cumprindo uma função, né? Estava trabalhando. E no meio daquela turba toda, daquela multidão toda, o Senhor demonstrou a sua grandeza, revelou o seu amor especificamente para ele. Não importa em que situação você vai se encontrar, qual o cenário da vida em que você vai se encontrar, se Deus ele quiser demonstrar e revelar a sua grandeza para você, ele vai fazer isso independente da situação, e independente das pessoas que estejam no seu redor. Pode ser, obviamente, numa celebração de culto. Você pode estar num culto avivado ou não, pode ser aquele culto, entre aspas, mais simples, né? Mas Deus pode derramar a sua glória e manifestar o seu amor para você exatamente neste culto e revelar isso só para você. Você também pode estar num ambiente completamente destruído, num cenário também não favorável, entre aspas, mas também o Senhor pode fazer isso exatamente com você. Não pode ser limitado, jamais será limitado o poder dele. Quando eu olho para textos como esse, eu vejo que o Senhor ele manifesta a sua grandeza de forma específica para pessoas em que de certa forma não espera. Quando este homem, este oficial, olha para Jesus e vê em Jesus o Filho de Deus, aqui é a prova clara que por mais que distante que o ser humano pareça, por mais incrédulo que o ser humano pareça, a hora que Deus quiser revelar o seu amor, ele fará isso. E o final, a resposta daquele que recebe esta revelação sempre vai ser a mesma. Verdadeiramente, este era ou é o Filho de Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria e que Ele nos dê uma semana maravilhosa para a glória do nome dEle.